Deus é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias, uma passagem bastante conhecida, Mateus capítulo 7. Hoje, irmãos, nós fomos direcionados pelo Senhor a trazer uma mensagem de bastante reflexão para nós na qualidade de cristãos. E muito provavelmente essa mensagem ela vai ser dividida em duas partes. Se Deus permitir, vamos estar aqui hoje e no próximo domingo falando sobre ela. O que nós vamos falar, na verdade, é sobre os perigos do auto-engano. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23, como já diria, Mark Lloyd Jones, é uma das passagens mais assustadoras da Bíblia. Eu não sei se tem uma passagem mais assustadora do que essa. Nós encontramos na Bíblia muitas passagens que falam de destruição, de morte, cenas extremamente dantescas, mas essa fala do Senhor Jesus, ela produz no coração de qualquer cristão um temor santo e um desejo muito grande de querer enxergar a verdade. Então, o título da nossa mensagem de hoje é: quem você pensa que é? A maioria das vezes, nós temos três pessoas dentro de nós. Uma que a gente pensa que é, outras que os outros pensam que somos, e outra a quem de fato nós somos. E só Deus sabe quem de fato nós somos. E nessa passagem, eu creio que todos já abriram, o Senhor Jesus diz o seguinte, eu vou ler essa passagem até porque nós vamos passear por 9 textos da Bíblia, aonde nesses 9 textos nós vamos encontrar uma expressão, não somente Paulo, mas Tiago e João repetiram essa expressão, que é a expressão não vos enganeis. Então, você vê como nós somos inclinados, e como vocês sabem, essas cartas elas foram direcionadas à igreja, como nós somos inclinados ao engano, e como o engano é algo tão perspicaz, é tão difícil muitas vezes de ser detectado, que muitas vezes o pior engano acontece, que é o engano a nós mesmos. Nós enganamos os outros e a nós mesmos. É o auto-engano. E é sobre ele que nós vamos falar nessa manhã e muito provavelmente na outra. Como eu disse a vocês, existem 9 passagens bíblicas no Novo Testamento que revelam a respeito de uma reflexão séria que nós precisamos fazer em relação à nossa vida, para que naquele grande dia nós não nos vejamos sem esperança, desesperados e totalmente condenados. Então o Senhor Jesus, ele diz aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, perceba, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Mais uma vez, ele repete essa expressão que significa intimidade. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Olha que coisa assustadora, irmãos. Imagine essa cena, naquele grande dia, um grupo grande de pessoas tendo a certeza absoluta que passariam a eternidade inteira com Deus. Por quê? Porque essas pessoas conheciam a verdade,
praticavam supostamente boas obras, mas eram pessoas que estavam auto-enganadas em relação à sua própria vida. Que coisa assustadora. E o Senhor nos mostra a respeito desse perigo. Mais adiante, nesse mesmo trecho, dos versículos 24 a 27, Jesus faz uma analogia a respeito daquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia. Então, irmãos, é importante nós analisarmos. Será que nós que estamos aqui numa igreja onde o verdadeiro evangelho, pela misericórdia e graça de Deus, tem sido apresentado, o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho que tem na sua centralidade a Cristo e a sua obra de perdão de pecados, pela misericórdia, nós não estamos sendo enganados pelos falsos mestres que estão em busca de dinheiro e fama, mas estamos nos esforçando por andar pelo caminho estreito. Mas quando nós olhamos para passagens como essa, nós percebemos que só isso não basta. Em Mateus capítulo 25, nós vemos um outro alerta, quando o Senhor fala das 10 virgens. Percebam, as 10 eram virgens, as 10 eram separadas, mas somente 5 eram prudentes e entraram nas bodas. As outras 5 foram imprudentes e ficaram fora. Então nós precisamos estar alertas, irmãos. Nós precisamos estar constantemente examinando o nosso próprio coração. A Bíblia vai nos alertar que sobre tudo que devemos guardar o nosso coração. Depois, a Bíblia também nos alerta que o nosso coração é a coisa mais enganosa do universo. Enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas. Quem o compreenderá? Olha que coisa que Jeremias diz. Quem vai compreender o próprio coração? Daí a necessidade, irmãos, que nós temos da lâmpada para os nossos pés, da luz para o nosso caminho, que é a palavra de Deus. Somente aquele que manuseia bem a palavra do Senhor, somente aquele que leva a palavra de Deus com a seriedade que ela merece, de fato pode se livrar desse perigo tão grande na nossa geração, que é o auto-engano. Milhões de cristãos nesse exato momento estão enganados acerca de si mesmos. Eles pensam que são justos, mas não são. Eles pensam que conhecem a verdade, mas não a conhecem completamente. Eles pensam que estão salvos, mas ainda estão completamente condenados. Então, nós precisamos desses alertas, irmãos, cada vez mais. Precisamos desses alertas para que naquele grande dia não estejamos surpresos em relação ao nosso estado, mas que possamos estar de fato alegres, porque andamos com Cristo verdadeiramente aqui na terra e andaremos com Cristo verdadeiramente no céu. Então, os 3 primeiros alertas, os 3 primeiros perigos, por assim dizer, eles estão na carta aos Coríntios, e não é por acaso. A carta aos Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ela é tida por muitos como a carta mais severa que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreveu a carta para essa igreja depois de passar quase 18 meses naquela igreja. A igreja de Coríntios, como a gente vai ver, e você, eu tenho certeza que vai ter muita vontade de lê-la completamente quando chegar em sua casa hoje, você vai perceber que o apóstolo Paulo está decepcionado com o que está acontecendo com essa igreja. Eles se achavam a igreja mais espiritual do mundo. O apóstolo Paulo fala a respeito de dons espirituais nessa carta justamente por isso. Eles usavam dons espirituais para trazerem algum tipo de vantagem e atenção para si mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu queria falar com vocês como espirituais, mas não posso, vocês são carnais. Mas, no entanto, era uma igreja que tinha uma série de dons espirituais manifestos. Pessoas que falavam outras línguas, milagres aconteciam naquela igreja, mas Paulo diz, vocês são carnais.
E então Paulo vai trazer a essa igreja 3 alertas extremamente sérios, palavras extremamente duras, para que essa igreja pudesse tomar o que nós também devemos tomar hoje pela manhã, um choque de realidade. Não devemos pensar que porque estamos aqui, ou porque carregamos uma Bíblia, ou porque somos batizados, ou porque contribuímos de alguma forma na igreja, já estamos salvos. Alguns falsos mestres dizem que se simplesmente você dizimar, você já está salvo. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz que a nossa única esperança de salvação é nascermos de novo. Quem não nascer de novo, não verá, e muito menos entrará no reino dos céus. E o novo nascimento, ele não é algo que pode ser escondido, pois o próprio Jesus disse: ninguém acende uma luz e coloca embaixo da mesa. Mas o novo nascimento é algo visível. Nós somos feitos uma nova criatura, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nós somos feitos uma nova criatura, com novos pensamentos, novas atitudes, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de tratar as pessoas e principalmente um relacionamento diferente com Deus agora, pois antes nós adorávamos Deus na carne e na mentira, mas agora regenerados adoramos a Deus em espírito e verdade. E o apóstolo Paulo então ele traz esses alertas tão sérios à igreja de Coríntios. Os 3 primeiros alertas que nós vamos pensar, como eu disse aos irmãos, provavelmente nós não vamos conseguir falar tudo hoje, e uma parte vai ficar para a semana que vem, se assim Deus permitir, mas são 9 alertas a respeito de como nós precisamos pesar a nossa vida, para que não nos vejamos naquele grande dia em desespero. Então, o primeiro dos alertas está em 1 Coríntios, como eu disse a vocês, no capítulo 3. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte no versículo 18. Eu vou ler o versículo e depois nós vamos contextualizar o versículo e vamos procurar extrair de cada versículo estudado aquilo que de fato seja edificação e traga transformação para a nossa vida. Então o primeiro versículo que Paulo alerta a igreja de Coríntios, e que o Senhor Jesus nos alerta em relação ao auto-engano, está no versículo 18 do capítulo 3, e diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Ou seja, ninguém se engane a si mesmo. Cuidado para você não se enganar com você mesmo. Olha como Paulo começa esse versículo: se alguém dentre vós se tem por sábio neste século. A palavra século, irmãos, não está associado a tempo, mas está associado ao sistema mundial. Século, mundo, né? Então, se alguém se tem por sábio neste mundo, faça-se por estulto, por bobo, para se tornar sábio. Então, o primeiro alerta que o apóstolo Paulo fala é: tome muito cuidado com o conhecimento do mundo. O apóstolo Paulo já tinha dito nessa carta, no capítulo 2, que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. E a sabedoria do mundo para Deus é loucura. Por isso a gente tem que tomar cuidado. A gente vai ver, por exemplo, pessoas usando na sua vida não a Bíblia como parâmetro para escolhas, mas usando as ciências seculares como parâmetro para escolha. Um exemplo disso, por exemplo, é a economia. Então, como você vai organizar as suas finanças? Não, eu vou pegar um livro de contabilidade e eu vou organizar as minhas finanças de tal forma que eu possa sempre ter uma reserva e possa fazer isso e possa fazer aquilo. Mas o que Jesus diz acerca disso? Não ajuntei para vós tesouro na terra. E o que a economia diz a respeito disso? Ajunte tesouro na terra, porque você não sabe o dia de amanhã. Não é sempre isso que você vai ouvir dos economistas? Você precisa ter uma reserva, porque amanhã pode acontecer um problema, pode acontecer uma coisa, pode ter uma enfermidade, pode precisar de um remédio, pode quebrar o carro, pode acontecer qualquer coisa. Você precisa de uma reserva. E o Senhor Jesus diz: não, a mim pertence o amanhã. Cada dia trará os seus próprios cuidados. Amém, Senhor. Percebe, irmãos, como nós somos tendenciosos. Por exemplo,
A respeito agora da psicologia, nunca se usou tanto psicologia na igreja evangélica como hoje. Então, quando você tem um problema de casais, quando o marido está com problema com a mulher, ou a mulher com problema com o marido, o que a gente faz? A gente faz uma psicologia, né? A gente vai usar subterfúgios da psicologia freudiana para tentar de alguma forma trazer algum tipo de melhora ao relacionamento. Não, a Bíblia diz: minha esposa, você tem que submeter o seu marido, você tem que amar a sua esposa, e acabou. Você não tem que dizer: você tem que fazer isso, você tem que... Seja crente, arrependa-se. Você, marido, não está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, você está pecando, arrependa-se. Você não precisa de conselhos, você precisa de arrependimento. Você precisa de uma pessoa dando um tapinha nas suas costas, né? Casamento realmente é luta. Não, arrependimento. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se não está fazendo isso, está pecando. Glória a Deus. Percebe, irmãos? As ciências humanas, elas vão dizer o contrário. Não, mas como é que você quer que sua esposa se submeta a você, se você é uma pessoa que não fala nem português direito? Vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade. Você não dá um presente para sua esposa. Em vez de você comprar uma caixa de chocolate na Copenhague e fica levando um chocolate bis para a esposa, qual é a esposa que vai amar um marido e dar bis para ela, rapaz? Se respeite. E você com essa barriga aí, né? Bora malhar, rapaz, vamos pra academia, corre na orla. Esposa tem que admirar você. Não, minha esposa não tem que me admirar. A minha esposa, ela tem que admirar Cristo. Ela tem que admirar a mim. Não, é porque eu não admiro mais o meu marido. O que você precisa admirar ele? Você tem que amar o seu marido e submeter a ele. Está fazendo isso não? Arrependa-se. Glória a Deus. Então, é esse engano que Paulo está falando que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam sendo levados pela filosofia grega. Eles estavam querendo fazer o que as pessoas fazem hoje, o que nós chamamos de salada de fruta. O que é uma salada de fruta? A gente pega um monte de fruta, a gente corta pequenininho, a gente junta tudo num negócio, mexe, né? Tem gente que bota açúcar e já não é mais diet, né? Tem gente que pode botar por exemplo, leite condensado em cima, né? Então você vai, quando você... Aí fica aquele sabor de várias frutas, você não sabe qual é a fruta que você está sentindo. Toda a fruta lá dentro. Isso não é evangelho. Evangelho não é salada de fruta. Evangelho é algo que não pode ser misturado. Evangelho é como uma água que precisa ser pura para que de fato seja saudável. Então nós temos que tomar cuidado. Será que de fato nós não estamos anexando ao nosso conhecimento espiritual conhecimentos carnais e achando que isso vai trazer algum tipo de vantagem para nós? Não, irmãos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus por si só é perfeita e suficiente nas nossas vidas. Nós não precisamos de nenhum tipo de sabedoria humana para que venhamos viver uma vida espiritual correta. Você vai precisar de sabedoria humana no seu emprego. Então, se você é um marceneiro, você vai precisar entender de marcenaria. Se você é um pedreiro, você vai precisar entender de construção. Se você de repente é um professor de matemática, você vai ter que entender de matemática. Mas se você é um cristão, você precisa se relacionar com Cristo por intermédio da sua palavra e unicamente por intermédio dela. Então aqui Paulo está dizendo: cuidado com esse engano. Na igreja hoje, se uma pessoa de repente tem conhecimentos seculares, ela é super valorizada. Há um tempo atrás nós nos decepcionamos quando vimos um pastor que até certo ponto pregava a doutrina correta, trazendo para o púlpito da sua igreja um representante da área jurídica para preparar os crentes eu não sei o que ele tinha na cabeça, mas para preparar os crentes em relação a algum tipo de revolta sobre esse movimento de ideologia de gênero e coisas semelhantes a essa, como se a igreja tivesse que se revoltar publicamente, entrar com processos judiciais, por conta desse movimento aí de ideologia de gênero e coisas semelhantes a essa. Não, irmãos, o mundo vai se sujar cada vez mais. Nós não estamos aqui para salvar o mundo, nós estamos aqui para pregar o evangelho. O mundo não pode ser salvo. O sujo vai se sujar mais ainda.
A nossa obrigação é pregar o verdadeiro evangelho, principalmente para os evangélicos, para que o santo santifique-se mais ainda. Então, essas pessoas pegam conhecimentos seculares. Você precisa saber dos seus direitos constitucionais, para que você lute pelos seus direitos como crente. É mesmo? Paulo lutou pelos dele? Eu não vi isso. Eu vi Paulo, cidadão romano, sendo açoitado em Filipos. Ele podia a qualquer momento dizer: sou cidadão romano, e parar o açoite. Mas ele entendeu que Deus nos deu graça, não somente de crer, mas de sofrer por amor a Ele. Sabe uma das coisas que Paulo vai alertar aqui aos Coríntios? Ele diz que era motivo de vergonha que os irmãos tivessem litígios judiciais, claro que na justiça, uns para com os outros. Isso era motivo de vergonha. Sabe, hoje em dia não, hoje em dia a igreja está dizendo: não, irmão, lute pelo seu direito, não, irmão, faça isso, não, irmão, faça aquilo. Olha o que a Constituição diz, artigo 5º, está lá os direitos e garantias constitucionais. Irmão, eu não estou aqui para ensinar a Constituição, não. Aqui a gente está aqui para praticar a Bíblia. Bateu na face direita, ofereça a esquerda. Não, bateu na face direita, procura um advogado, danos morais e danos físicos. Esse é o tipo de conhecimento que as igrejas estão ensinando. Que coisa assustadora, irmãos. Ninguém quer carregar uma cruz. A cruz hoje não é mais um instrumento de santificação, como sempre foi na igreja, mas a cruz virou um amuleto, onde você pode carregar no peito, através de um pingente em forma de cruz. Eu sou cristão, meu pingente aqui. Não, irmãos, a cruz é algo espiritual que você carrega renunciando diariamente a si mesmo. E esse foi o primeiro alerta que o apóstolo Paulo fez. Cuidado para que você não esteja se enganando. Cuidado para que você não venha estar usando a sabedoria do mundo. Porque na verdade na sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Cristo. Nessa mesma carta, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo alerta a igreja e diz: irmãos, prestem bastante atenção, olhem para dentro da igreja e vejam, tem algum milionário aqui? Não. Tem alguma pessoa filho de rei, rainha aqui? Eu sou filho do rei, sim, do céu, meu filho, não da terra, Você tem da família Orlando e Bragança, não sei o que, tem o pessoal da família real portuguesa, Parece que são 30 sobrenomes, Tem algum filho de rei aqui? Tem alguma pessoa aqui com pós-doutorado em Harvard? Você não conhece a faculdade de Harvard? Harvard, Aqui é todo mundo simples. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas desprezíveis desse mundo. Eu e você. Ele escolheu a gente. Então a gente não tem do que se gloriar, a não ser na glória de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se unicamente no Senhor. Por isso tome cuidado com a sabedoria humana. A sabedoria humana não pode de maneira nenhuma ser vinculada à sabedoria espiritual. Você usa a sua sabedoria humana na sua vida profissional, você pode usar a sua sabedoria humana na sua vida doméstica. Você estuda lá, como é a irmã Sandra, por exemplo, ela está estudando agora comidas saudáveis, para o pastor Arthur. O pastor Arthur está quase virando um vegano, sem querer. Então a irmã Sandra está lá todos os dias com os livros de culinária, estudando. Meu Deus, o que é que eu faço com o meu marido hoje? Eu tenho que fazer uma comida assim, não pode ter gordura, não pode ter muito sal, mas tem que ser algo gostoso para o paladar dele. Que eu posso fazer o bichinho sofrer, olhar para a comida e não querer comer, o que eu faço? Ela vai lá, ela estuda. Sabe por quê? Porque ela está aplicando sabedoria de Deus. Tem que agradar o marido. Então, aqui Paulo está alertando essa igreja logo no começo. O primeiro alerta é esse: pega a sabedoria humana e jogue no lixo na sua vida espiritual. Você precisa da Bíblia, e somente da Bíblia, e nada mais do que a Bíblia, para que a sua vida possa ser agradável a Deus. Agora, irmãos, eu quero partir para o segundo alerta. O segundo alerta está nessa mesma carta, agora no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Esse daqui, irmãos, é bastante sério.
Essa parte, Paulo está justamente censurando a discussão entre os irmãos. Alguns irmãos estavam discutindo na igreja de Corinto, a ponto de, na justiça, debater o assunto. Nós vamos ver, por exemplo, uma grande denominação aqui, evangélica de Salvador, está com um processo na justiça há mais de 5 anos, discutindo quem tem direito de administrar os dízimos, que são valores altíssimos dessa denominação, né? Nessa discussão, um pastor chegou a puxar arma de fogo para outro, e o processo foi parar na justiça e saiu em todas as mídias, né? Para vergonha, imagina, o evangélico. Quantos processos judiciais a Universal tem? Quantos processos determinadas igrejas respondem entre eles mesmos? Eles estão aí com Deus, eles estão aí para nada. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Se você não está disposto a renunciar, não ache que você nasceu de novo. O conselho do Senhor Jesus, que não é um conselho, mas uma ordenança, porque rei não aconselha, ordena, ele diz: todo aquele que quiser me seguir, renuncie a tudo. Tome a sua cruz e me siga. Então, aqui no capítulo 6 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo diz agora no versículo 9, versículos 9 e 10: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Mais uma vez a expressão, não vos enganeis. Por quê? Porque existiam muitas pessoas em Corinto que estavam enganando-se a si mesmo e aos outros. Existia em Coríntios um grupo de pessoas que se dizia irmão, que se dizia cristão, que vivia na igreja, que louvava como louvamos aqui pela manhã, que carregava uma Bíblia, que ficava sentado, calado, ouvindo o culto, mas que na sua vida pessoal viviam muitas vezes piores que os ímpios. Capítulo 5 ele diz isso. Tem no meio de vocês gente fazendo coisa que nem os ímpios fazem, que é se relacionar com a mulher do seu próprio pai. Vocês estão vendo isso dentro da igreja? Vocês não fazem nada? Vocês se acham espirituais? Pessoa se diz cristão, se relacionando com a mulher do seu próprio pai, e vocês não fazem nada. Por isso que ele vai dizer: irmãos, com aquele que se diz irmão, mas vive como ímpio, com esse nem comais. Por quê? E agora ele conclui aqui no capítulo 6. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então você quer ser um injusto? Irmãos, você quer ser aquele que é enganado ou você quer ser o enganador? Quem é que você quer ser? Você quer ser aquele que é passado para trás ou você quer ser aquele que passa os outros para trás? Você quer ser aquele que bate ou você quer ser o que apanha? Quem é que você quer ser? É isso que ele está dizendo. Você tem que decidir: você é um lobo ou você é uma ovelha? Eu sou um lobo ovelha. Não tem essa mutação não, viu? Quem é que você é? Eu sou uma ovelha. Então você foi levado para o meio dos lobos. E aí, está preparado para, como uma ovelha muda, ir para o matadouro? Esse é o convite que Jesus faz para nós. A nossa verdadeira vida não está aqui, está lá, no céu, ao lado do nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo está alertando esses irmãos: irmãos, não saiam por aí brigando pela justiça do homem. Entreguem-se àquele que é o reto juiz, pois ele disse: minha é a vingança e eu é que retribuirei. Se as pessoas nos causarem dano nessa vida, entregue-as na mão de Deus, perdoe-as, ame-as, entregue nas mãos de Deus, porque Ele é o reto juiz, é Ele que dará julgamento e vingança àqueles que de fato permanecerem na injustiça. Mas isso é algo que ninguém quer hoje em dia nas igrejas. Todo mundo está lutando pelos seus direitos. Quem quer renunciar? A maioria das pessoas quer ser o injusto, ela quer ser o violento, ela quer ser o que engana. Não é melhor enganar do que eu sou enganado. É melhor eu adulterar do que eu sofrer adultério. Eu prefiro ser o adúltero
do que aquele que foi traído. Você prefere? Então, olha o que Paulo vai dizer aqui, guiado pelo Espírito Santo. Ele repete a expressão que eu disse a vocês: não vos enganeis. Olha o auto-engano. Pessoas que estavam enganando a si mesmas. Elas não estavam enganando outras pessoas, elas estavam enganando a si mesmas. Não vos enganeis. Aí ele vai dizer uma série de grupos aqui, uma série de coisas que as pessoas faziam e que ainda assim se achavam salvas, se achavam cristãs, se achavam espirituais, se achavam, sabe, a imagem e semelhança de Cristo. Olha o que Paulo diz: nem impuros. A palavra impureza aqui no contexto original, ele significa impureza no ponto de vista sexual. As pessoas acham, você vai hoje em dia para determinadas igrejas, as pessoas ficam. Fulano está ficando com fulana. Qual é a história, velho? É crente? Você vai para determinadas igrejas que o filho do pastor já namorou com a menina tudo do grupo de jovem. E ninguém acha isso, não. E tudo é normal. Isso é coisa de jovem, não. Isso é coisa de gente que vai para o inferno. Coisa de jovem, não. Sabe, nós vivemos nesse tempo que a impureza, ninguém se fala mais em se casar puro. Ninguém se fala mais em se separar para o casamento. Ninguém mais pensa nos valores cristãos. As pessoas têm vivido como se elas fossem do mundo. Não, todo mundo faz isso, virou normal. Não virou nada normal. Os impuros, aqueles que permanecem tendo uma vida de impureza, não herdarão o reino de Deus. Segundo grupo de pessoas que não vai herdar o reino de Deus, os idólatras. Pessoas que acreditam que podem seguir a Cristo e manter os seus ídolos. Pessoas que acham que pode haver algum tipo de mistura entre os ídolos e Cristo. Não, eu sou de Cristo, mas de vez em quando também eu acendo uma vela para Zeus, para Perseu. De vez em quando eu pulo 7 ondinhas, principalmente na virada do ano. De vez em quando eu olho o horóscopo. Meu signo é... Porque minha filha me perguntou qual é meu signo. Eu falei: minha filha, você é cristão. Isso é conversa de quem não é cristão. Não, porque minha coleguinha, o signo dela é de Sagitário. Eu digo: pois é, deixa lá no sargito dela lá. Você é de Cristo. Perguntar: e qual é o seu signo? Eu sou de Cristo. Meu signo, né? É a minha marca. Então, cuidado, irmãos, você não pode misturar a fé cristã com nenhum outro tipo de religiosidade. A fé cristã é algo que deve ser guardada no nosso interior de maneira pura, imaculada, sem nenhum tipo de mistura. Por isso ele diz: cuidado com aquelas pessoas que querem trazer as duas coisas. Por exemplo, você diz que é cristão e diz que o seu avô apareceu para você de noite e te disse que esse ano de 2018 vai ser um ano bom. Então você está me dizendo que um fantasma apareceu para você? Chama então caça-fantasma, meu filho. Não, pastor, é sério. Foi meu avôzinho. Ele apareceu para mim de noite, assim como você está aparecendo para mim. E disse assim: meu filho, eu estou muito feliz com você. Faça assim, faça assim. Meu filho, você viu alguém? Vi. Então foi um demônio. Esse é o avô, meu filho. Ele está no céu ou no inferno, se ele já morreu. Cada homem morreu uma única vez. Sexo juízo. Não, mas assim, eu acredito que fantasmas existem. Então pronto, então você não é cristão. Sabe, a gente vive um momento da fé onde as pessoas nem sabem o que creem. E Spurgeon já dizia isso há 200 anos atrás: aquele que acredita em tudo, não acredita em nada. Então, a nossa fé precisa ser dura. Dura no sentido de segura e de irremovível. Sabe, independentemente das nossas percepções, eu acredito no que a palavra diz. Apareceu um anjo de luz na minha frente e disse assim: olha, eu estou trazendo outro evangelho para você. Eu digo: Satanás, pode mostrar o chifre, que eu já sei que é você. Não, mas é um anjo de luz. Meu filho, a Bíblia me diz que ainda que um anjo de luz vindo do céu apareça e te traga um outro evangelho que seja anátema. É a palavra. É a palavra que é escudo, irmãos. As nossas percepções nos enganam.
Por isso que o Senhor fala, não viva por vista, viva por fé. Satanás é um ótimo ator. Ele sabe se travestir, irmãos. Ele sabe mudar. Eu não sei se vocês já assistiram X-Men. X-Men tem uma personagem, eu me esqueci o nome dela, que ela pode virar qualquer pessoa. Ela pode virar você. Ela tem um negócio na pele. Esqueci o nome dela. Não? Mística, é. Olha, tá vendo quem sabe, né, de X-Men? Então ela olha para você, ela vira você. Ela pode virar qualquer pessoa, ela pode virar seu pai, sua mãe, aparecer diante de você. Meu irmão, se mística pode fazer isso, mas de Satanás. Por isso que você tem que ter a palavra. E Paulo estava alertando essas pessoas, cuidado com a idolatria. A idolatria, normalmente, irmãos, ela é feita baseada em sinais. Porque as pessoas cultuam determinadas imagens, porque, não, essa imagem apareceu de maneira milagrosa. Não, como dizem lá em Portugal, 3 pastorezinhos viram um ser celestial que conversou com eles, e eles acreditavam que era a mãe de Jesus, né? E apelidaram, né, aquele lugar, apelidaram ali Nossa Senhora de Fátima, fizeram uma imagem e começaram a adorar, né, a esse ser espiritual que apareceu, a esses 3 pastorezinhos. A idolatria, ela é sempre baseada em sinais. Por isso que o cristão não pode basear a sua fé em sinais. Os sinais e prodígios serão feitos pelos falsos profetas e falsos cristos de maneira tão grande que, se possível, enganaria os próprios eleitos. É o que está escrito em Mateus 24, palavras do próprio Jesus no sermão escatológico. O cristão precisa basear sua fé na palavra. Ainda que os meus olhos me enganem, mas a palavra de Deus jamais me enganará. Por isso que a idolatria é algo muito mais complexo do que simplesmente se prostrar com o tipo de imagem. Idolatria é qualquer forma de adoração que não seja em espírito e em verdade. É a idolatria. Por isso ele diz, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não se engane, não se engane. Se você é idólatra, você não vai herdar o reino de Deus. Terceiro lugar, nem adúlteros. Eita, e agora? Quer dizer que eu não posso trair minha esposa? Depois eu me arrependo. Meu filho, cuidado para que o seu arrependimento não seja como o de Saul. A palavra nos alerta. O apóstolo Paulo também, se não me engano, na carta aos Romanos, diz: Saul buscou um lugar de arrependimento, mas não achou. Deus sabe se você de fato é arrependido ou não. Sabe? Cuidado. Adultério não é somente algo físico, adultério é algo que muitas vezes é feito na mente. Você pode ser um marido, uma esposa fiel do ponto de vista da sociedade e extremamente infiel do ponto de vista de Deus, pois só você e Deus sabe o que se passa na sua mente. Eu vejo mulheres mais do que homens, mulheres falando linguagem promíscua, dizendo: você viu aquele ator, você viu como ele é lindo? Tipo, meu filho, a senhora é casada? Sou, mas eu não posso admirar outro homem? Vai tomar vergonha na cara, rapaz. Mas a gente fica de paz. Não, eu estou olhando só a beleza. É para de mulher elogiar a beleza de homem, rapaz? Onde é que já se viu isso? Não, mas é tudo tão natural hoje em dia pra gente. Homens, a mesma coisa é homem, pior ainda talvez. Não, meu filho, seus olhos têm um foco, é a sua esposa, seu marido. E cuidado, porque você pode ser visto como um ótimo cônjuge aqui no mundo e péssimo diante de Deus. E quem vai te julgar não é o mundo, é Deus. Por isso que o adultério aqui, Jesus adverte e diz: você acha que adultério é somente manter uma relação ilícita fora da sua aliança com outrem? Não, adultério está no pensamento. Se você pensa, você é solteiro, pode estar adulterando. Não, mas eu sou solteiro, eu não adultero, eu nem casei. Mas você está olhando para uma mulher casada? Você é adúltero. Você está olhando para um casado? Adúltero. Rapaz, então desse jeito quem é que se salva? Quem for crente. Mais uma vez, vou usar as palavras de Martinho Lutero.
Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Se vier algum tipo de pensamento impuro na sua mente, combata. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Digamos que você está lá na sua casa e sua casa recebe uma infestação de barata. O que você vai fazer? Vai dormir no meio das baratas? Hã? Você vê assim, né? As mulheres eu sei que ficam bem à vontade. Não é mulher que não tem nenhum problema de barata, né? Tem? Não, tem não, né? Então sua casa está infestada de barata. Você vai lá, você abre o fogão, barata. Você abre o armário, barata. Você abre o seu armário de roupa, barata. Você entra no banheiro, barata. Chega a irmã Santa, está passando um negócio na pele. Calma, minha irmã, é só na imaginação, né? O que você vai fazer? Você vai chamar, meu filho, o dedetizador lá. Diz, meu filho, minha casa é varilha de barata. Mata essas miseráveis aí. Eu sei que Deus que criou a barata, mas cria longe de mim. Então a mesma coisa, se sua mente está cheia de pecado, meu filho, dedetiza ela com o quê? Com a palavra? Amém. Então, não, quer dizer que eu pensei um pensamento impuro, eu já estou indo para o inferno. Não, você vai lutar contra esse pensamento impuro. E você vai lutar com todas as suas armas em relação a esse pensamento impuro. É isso que ele está falando aqui. O adúltero aqui é no sentido daquele que é impenitente. Aquele que não vê aquilo como errado, aquele que não está disposto a renunciar, a lutar contra o pecado. O apóstolo Paulo lutava contra o pecado a tal ponto, nessa mesma carta, ele dizia que em alguns momentos ele tinha que esmurrar o próprio corpo. Ele não esmurrava o corpo dos outros, ele esmurrava o dele. Tem gente que diz assim, uma vez eu conheci um desses hipócritas religiosos, e ele dizia assim, não, que absurdo, aquela mulher ali está com a roupa curta. E vem cá, o olho é de quem? Você está olhando para lá por quê? Por que não olha para ali? Não, varão, mulher, você viu ali? Como é? Rapaz! Não, meu filho. Ninguém está aprendendo a olhar para ali, não. Olhe para outro lugar. Não venha querer colocar o seu pecado na conta de outra pessoa, não. Amém. A promiscuidade daquela pessoa vai ter que dar conta diante de Deus, mas os seus olhos, é você que vai ter que dar conta diante de Deus. Não, mas tem um monte de outdoor na rua com pessoas seminuas. Você está olhando por quê? Vai olhar para o mar. Amém. Olhar para o mar, olhar para o céu, para a estrela. A lua esses dias estava linda. Ô, glória. Mas as pessoas costumam justificar pecado. Não, sabe por que eu caí? Davi, Batseba foi tomar banho lá na frente da minha casa. E você foi para a janela por quê? Foi fazer o que na janela? Pegar o seu cavalo e ir para bem longe daquela janela. Não foi o que José fez quando a mulher de Potifar veio para cima dela? José correu. Aqui a gente tem um José também que corre. O tênis dele mostra isso. Quando vem pecado, meu filho, ele bota esse tênis e sai correndo igual doido. Você vê José correndo na rua, é o quê? Correndo de pecado. Não é nem para emagrecer, porque ele tem uma forma física muito bonita, né? Oh, meu então Deus. assim, mas é para correr de pecado. Rapaz, outro dia eu vi José correndo lá na Centenária, com certeza era de pecado. Ainda mais você estava com tênis verde. Então, a ideia é justamente essa, irmãos. Então, aqui ele vai mostrar essa realidade. Cuidado, os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Aí ele vai falar agora um quarto problema. Não, mas esse daqui ainda vale. Segundo algumas igrejas, não vale. Ele diz, e nem os efeminados. Mas não tem igreja de homossexual hoje? Né? É algum tipo de mau contato que está dando, né? Mas eu acho que... pronto. Pode desligar que aqui tá tranquilo essa... Eu grito qualquer coisa, vocês me ouvem, né? Estão me ouvindo? Amém? Graças a Deus, né? Garganta é para isso. Então, aqui nós vamos ver essa realidade. Nem os efeminados. Mas você vai ver, tem igreja de LGBT hoje, eles chamam de igreja inclusiva. Aí outro dia eu vi um chart, né, um desenhozinho na internet, com pessoas que são cristãs, abraçando os homossexuais, dizendo, me perdoe por quê? Você maltratou algum homossexual? Eu nunca maltratei. Trato essas pessoas com respeito, com amor, com atenção, mas como pecadores, que precisam se arrepender. O homossexualismo é algo pecaminoso do ponto de vista de Deus, assim como o adultério. Então a gente não pode fechar os olhos.
Ah não, mas a sociedade já trata a questão do homossexualismo como algo natural. Irmãos, é claro que a sociedade vai tratar como algo natural. Você esqueceu quem está administrando a nossa sociedade? Sabemos, é o que está escrito em 1 João, sabemos que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O maligno está administrando o mundo inteiro. Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer, olha, o príncipe deste século. É claro que o príncipe deste século vai dizer que o que Deus falou não é bem desse jeito. Foi o que ele falou para Eva, há milhares de anos atrás. Deus disse que não era para você comer do fruto, mas coma, rapaz, o fruto é bom. Então não se engane, irmãos, não existe essa ideia de evangelho inclusivista. O homossexual, como qualquer outro que está na prática do pecado, precisa se arrepender do pecado. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Ele está dizendo aqui, não se engane. Não se engane, muitas pessoas estão enganadas. Elas estão na prática desse ato, elas estão até casadas, elas são fiéis, como a gente vai ver, homem casado com homem. Irmãos, agora chegaram à prática de poligamia, mas parece que o STF barrou essa, por enquanto, daqui a pouco vai autorizar. Casamento com mais de 2 pessoas. Antes casamento era homem e mulher, agora casamento já pode ser homem com homem e mulher com mulher. Agora eles querem casamento de homem com 2 mulheres, ou de 2 mulheres com homem, ou 3 mulheres juntas. Eles querem que isso valha agora. E cada vez vai ser assim. Misericórdia, Jesus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Não se iluda. Quem tem que ser santo é o povo de Deus e não o mundo. Nós não estamos aqui para mudar a moral do mundo. Nós estamos aqui para nós vivermos segundo os valores de Deus. Nós é que precisamos nos preservar santos e imaculados, sabendo que o mundo vai se deteriorar moralmente cada vez mais. Por isso não se iluda. Aquilo que o mundo acha normal, Deus acha abominação. Então não se engane. Não se engane. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. E nem os sodomitas. Aqueles, aqui nesse sentido, efeminados e sodomitas, eles estão falando tanto daquele que, de homem com homem, no caso aqui, mulher com mulher. O homossexualismo, as 2 palavras se referem a ele. Não herdarão o reino de Deus. Não adianta. Se não se arrepender, se não se voltar a Cristo em arrependimento, pedindo misericórdia, para que seja livre da prisão daquele pecado, aquela pessoa vai morrer em condenação, por mais religioso que ele seja. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou melhor do que muitos crentes aí, heterossexuais. Irmãos, boas obras não salvam. Não adianta. Você precisa seguir a palavra de Deus. Depois ele vai dizer, nem os ladrões. Nem os ladrões. Ah, graças a Deus, essa eu estou livre, eu nunca roubei ninguém. É mesmo? Meu filho, você está roubando a Deus. Tem tanto tempo que você já achou normal, né? Você pensa que o seu dinheiro é seu? Eu quero te dizer uma coisa, meu filho, que a Bíblia diz: você nasceu nu. Seu Rafael teve a netinha, nasceu agora Esté. Esté nasceu vestida? Não, Esté nasceu nua. Depois ela teve que ser lavada e vestida. Nós nascemos nu. E quando a gente morre, morre, todo mundo morre vestido, porque alguém vestiu. Você morre sem nada. E você acha que você tem alguma coisa? Meu filho, você não tem nem o oxigênio que você respira de Deus. Sabe o cabelo que você tem na cabeça, se você tem ou se você é como eu que não tem tanto assim? Foi Deus que deu. Por isso que quando cai, foi Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Às vezes uma pessoa olhou para Quinho, uma foto de Quinho da década de 70, que um cabelo desse tamanho, Black Power, a pessoa quase não reconheceu o Quinho assim, né? Aí você diz, rapaz, cadê os cabelos de Quinho? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então você fique na sua.
Ele está bonito desse jeito. Ora, bolas. Então, aqui a gente vai ver, os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então não se engane, irmãos. Não se engane. Se você acha que o seu dinheiro é seu, que você pode viver sem se preocupar com o reino de Deus, sem se preocupar com o seu próximo, o Senhor Jesus vai dizer, quais são os 2 maiores mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos resumem todos os outros. Mas a gente vive numa época em que as pessoas dizem assim, olha, é como na época das cruzadas. Quando houve, nos séculos passados, as cruzadas, que era uma luta, por assim dizer, né, uma guerra de fundo religioso. A gente sabe que de religioso não tinha nada. Na verdade era o interesse por aquela localidade, porque era onde passava todo o comércio do mundo, mas disseram que era religioso. Então a suposta igreja, né, ela vai lá e contrata, faltou cristãos para lutarem a guerra. Então o que eles fizeram? Contrataram mercenários para poder lutar na guerra. Mas esses mercenários não eram cristãos. Mas como era uma guerra religiosa, eles tinham que ser batizados para pelo menos fingir que era cristão. E esses mercenários, quando eles eram batizados, eles entravam, né, na água com a sua roupa, mas deixavam a espada do lado de fora, né, do lugar onde eram batizados. E eles diziam, olha, eu até tomei meu banho aqui, posso ter me convertido, mas minha espada não, se vier de lá para cá eu corro. Então tem muitos cristãos que são assim, eu me converti, mas meu bolso não, deixe ele quieto. Meu bolso é extremamente egoísta, meu bolso é extremamente egocêntrico, meu bolso é avarento, minha carteira só pensa nela, deixe ela no lugar dela. A Bíblia diz, os ladrões não herdarão o reino de Deus. Aí tem gente que diz, Malaquias não vale mais. Então por que ele está na sua Bíblia? Risca ele então. Sua Bíblia tem o livro de Malaquias ou sua Bíblia tem 65 livros? A minha tem 66. Malaquias é o 39º livro da Bíblia, o último livro do Antigo Testamento. O livro, inclusive, que anuncia a vinda de João Batista, antes da chegada do Messias. Então, rasga o livro de Malaquias. Se você está dizendo que não vale mais Malaquias, então rasga ele. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos, com essa geração. As pessoas agora viraram justificadoras de pecados. Então você é um avarento, egocêntrico, egoísta, que só pensa em si, não está nem aí para a comunidade cristã que você frequenta e nem muito menos para as pessoas que supostamente você chama de irmão, mas que você não tem nenhum vínculo emocional com elas, está nem aí para elas. E você acha que você é cristão? Você acha que uma pessoa que rouba a Deus, ela não é capaz de roubar qualquer um? Se eu roubar Deus, imagine. Tem muitas pessoas que dizem hoje, que absurdo, esses políticos de Brasília roubam dinheiro que era para ir para a ambulância, para o hospital. E se você estivesse no lugar dele? Não, eu seria uma pessoa tão correta. Seria. Você seria muito correto, muito. Mentiroso. Né? Então tome bastante cuidado, irmãos, tome bastante cuidado, porque os ladrões não herdarão. E olhem como está conectado, os avarentos. Eita, avarento? Olha, pastor, eu vou dizer uma coisa, pastor, eu não sou avarento, nem avarenta, eu sou econômico. Então, por exemplo, quando eu uso como é o nome daquilo que as pessoas usam? Eu não uso, esse negócio é pra gente chique. Como é o nome daquilo que limpa dente? Fio dental. Quando eu uso o fio dental, eu guardo para usar outro dia. Por causa que está caro o fio dental. Né? A minha escova de dente está igual o povo no deserto. Já tem uns 40 anos que eu não comprei outra ainda. Né? Porque eu sou uma pessoa econômica. Acho que a gente tem que se precaver. Sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu não sou avarento, eu sou cuidadoso com minhas coisas. Então é o meu tênis. Não me peça emprestado que eu não vou te dar. É a minha calça, é meu, eu não vou te dar, avarento, né? O meu dinheiro, o meu. Olha, irmãos, nós somos pessoas tão avarentas que normalmente você diz assim, a minha igreja. A igreja é sua? É porque você que era de Jesus.
O meu pastor, olha meu filho, não diga que é meu, não, que minha esposa depois para ouvir a pregação, ela vai falar com você. Então, como nós somos avarentos, como nós queremos a posse das coisas para nós. A gente muitas vezes age como aquelas crianças mimadas. Elas têm um brinquedinho, e aí ela brincou com o brinquedinho, ela não quer mais brincar. Você quer ver? Segunda Guerra Mundial, é outra criança pegar o brinquedo dela para brincar. Ela não estava brincando, ela não queria mais. Eu tenho 2 crianças em casa, não queria mais brincar, ela já estava brincando com outra coisa. Aí veio uma criancinha e pegou, é meu. Mas você não está brincando. Mas eu vou brincar agora. Eu deixei aí guardado, mas eu já vou voltar para brincar. Criança, irmão. Para a gente ver a avareza que está dentro da gente. Como nós somos pessoas avarentas. É o que o pastor Arthur normalmente fala, o avaros. Você só pensa em você, em mais ninguém. Olha o que João Batista vai dizer. Olha, João, como é que a gente vai viver? Você tem um quilo de feijão? Divida com quem não tem. Você tem 2 roupas? Olha vocês crianças aí, ó, chegou na hora certa. Viu? Vocês estão cheios de roupa em casa, tem que dividir com quem não tem. E aí, como é que faz? Ah não, mas assim, é porque eu tenho uma roupa, uma laranja, uma verde, uma azul, uma lilás. Se eu der a lilás, não vai combinar mais com o meu sapato. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, né? Não, cuidado. Os avarentos não herdarão o reino de Deus, nem os bêbados. E a palavra bêbados aqui, entenda, é a palavra que dá a ideia de ébrio. É a pessoa que entrega qualquer tipo de vício. Como Paulo diz, eu posso todas as coisas, mas eu não permitirei que nada me domine. Quem me domina é o Espírito Santo. Então, cuidado. Você é viciado em internet? É vício. Tem gente que não fica sem zap. Teve outro dia que o zap foi bloqueado aí por um juiz, meu filho. Teve gente que se desesperou. Começaram a baixar um outro programa, tipo WhatsApp, tela não sei o que aí. Não, baixe não sei o que, porque a gente tem que se comunicar. É maluco. Tem gente que não fica 5 minutos sem ver o Facebook. Instagram, Twitter, rapaz, é tanta loucura. As crianças agora querem ter página no YouTube. Eu digo, vai tomar vergonha, rapaz. Ô meu pai, mas meus colegas têm problema com seus colegas. Eu tenho 2 filhas, Letícia e Maria, viu? Vocês 2. Então, essa ideia, irmãos. Tome cuidado com qualquer tipo de vício. Não se permita ser dominado por nenhum tipo de vício. Nenhum tipo de vício. Pois aquele vício que nos domina, consequentemente vai tomar o lugar de Deus. Tem pessoas, meu irmão, que naquele grande dia vão dizer para Deus, ô Deus, eu não tinha tempo para orar, porque toda hora me mandavam um zap, eu tinha que responder. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho, você não tem que responder todo o zap que eles mandarem, não. Você tem que falar com Deus. Fale mais com Deus e menos com os homens. Então, a Bíblia vai nos mostrar essa verdade. Cuidado com qualquer tipo de vício, porque os que estão viciados, eles não herdarão o reino de Deus. Depois ele diz, nem os maldizentes. Eita. Olha, eu não estou falando mal de fulano. Olha, quando a pessoa fala isso, quer ver uma coisa que às vezes a gente disfarça ser maldizente? Pastor, eu não quero falar mal de fulano. Assim, é para orar. É para orar. Porque fulano fez isso. Chega a você ver o veneno da cobra escorrendo assim, ó. Mas pessoal, mas eu estou falando isso, pastor, com o coração limpo, caso que eu quero bem. Ó Senhor Jesus. Daquela alma. Rapaz, que hipocrisia. Irmãos, antes de você falar qualquer coisa do seu irmão, vá orar por ele. Amém. Depois que você orar bastante por ele, depois que você chorar litros de lágrimas pelo seu irmão, aí, direcionado pelo Espírito Santo, procure de alguma forma ajudá-lo, exortando ele em amor, como está escrito em Gálatas 6. Glória a Deus. Então, tome cuidado em sair falando mal das pessoas, em sair difamando as pessoas. Glória a Deus. Que coisa feia, difamação. Muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo. Você, não, olha pastor,
eu não quero ser injusto, mas eu acho que foi fulano que pegou aquilo. Aí depois aquilo aparece ali, ó. Deus que me perdoe, né? Meu filho, nem fale. Ainda que você tivesse certeza que foi fulano, vá orar primeiro. Sabe, você não é melhor do que ele. Amém. Nós somos tão pecadores quanto o pior pecador do mundo. Amém. A única diferença, se nós não estamos vivendo na prática do pecado, é a graça de Deus que nos alcançou em Cristo. Por isso, cuidado em sair por aí difamando as pessoas. Depois ele repete, ele falou que os ladrões não herdarão o reino de Deus, não foi? Agora ele diz, os roubadores também não. Eita, parece que Paulo gosta de repetir. Olha, vocês que são crianças, se você achar um lápis perdido no chão, não pegue, viu? Porque o lápis é de alguém, não é seu. Ah, você já ouviu, vocês aí, achado não é roubado. Quem já ouviu isso? É mentira, viu? Achado é roubado. É. Porque não é seu. Meu pai, eu estava lá na sala e encontrei uma caneta. Acho que foi Deus que mandou para mim. Foi não, foi o cão, para lhe testar. Vá lá devolver na escola. Viu? Achado é roubado sim. O que não é seu, não é seu. Amém. Pronto. Rapaz, eu achei 50 reais no chão. Alguém teve que perder, né? É tão bom, irmãos. Outro dia teve um irmão aqui do CAC que ele foi jogar bola lá na quadra e esqueceu Havaianas. Aí quando ele estava aqui, acho que tinha uma meia hora mais ou menos, ele se lembrou, meu Deus, esqueci minha sandália. Ele voltou, estava lá. Olha que milagre. Que alegria que esse jovem voltou. Rapaz, minha Havaiana. Por quê? Porque ele já dava como quem? Achado. Não é roubado, pessoal. No próximo sábado ele já ia ver um irmão lá com a havaiana dele, batendo pontinho. Mas não, essa havaiana é minha. Sua não. Eu achei aqui. É minha. A gente vive debaixo desse contexto. É assim. Então, cuidado, irmãos, para que você não seja um roubador. É melhor que os outros roubem de você do que você ser considerado como um roubador. Cuidado. Cuidado. Ele diz aqui, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Vocês foram assim no passado, mas agora vocês não são mais assim. Por isso ele vai dizer, não se engane, viver uma vida ímpia, viver uma vida iníqua e se professar cristão e ter uma vida formal de cristão, mas na sua prática diária você ser pior do que o ímpio, não ache que você está indo para o céu, porque você não está. Naquele grande dia o Senhor vai dizer, aparte-se de mim. Mas Senhor, eu profetizei, mas Senhor, eu expulsei demônios, mas Senhor, eu fiz muitos milagres. Ah, você fez tudo isso, não fez? Mas você era impuro, você era idólatra, você era adúltero, você era afeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Ô Senhor, eu era tudo isso, era e é. Cuidado, irmãos, nós precisamos analisar o caminho que nós estamos trilhando. Porque se nós não estamos andando pelo caminho estreito, não podemos imaginar de forma alguma que vamos chegar à porta dos céus. Só o caminho estreito nos leva à porta dos céus. E agora, irmãos, o terceiro alerta, o terceiro perigo do auto-engano que está também nessa carta de Paulo aos Coríntios. 1 de Coríntios 15, eu creio que esse é bastante conhecido, versículo 33. O apóstolo Paulo, ele vai dizer mais uma vez a expressão que nós falamos aqui no começo: não vos enganeis. Ó, as pessoas se enganam. Não, pastor, eu vou dizer o seguinte, eu fui lá no bar, mas eu fui lá no bar porque eu combinei com meu amigo que eu vou pro bar com ele. Ele toma a cerveja dele lá, eu tomo uma cerveja sem álcool, porque domingo eu vou levar ele para a igreja. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não disse que você tem que se disfarçar de lobo para evangelizar o lobo. Deus nunca lhe disse isso. Ou você é ovelha ou você é ovelha. Então, aqui ele vai alertar essas pessoas.
Não vos enganeis. Não vos enganeis. As más companhias, em algumas traduções, as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 de João, em 2 de João, segunda carta que o apóstolo João escreve, ele diz: filhinhos, se alguém vem ter contigo e não traz a sã doutrina, não o recebais em casa e nem os saudeis, porque os que saúdam se fazem participantes das suas más obras. Olha que coisa. Que coisa, irmãos. As más companhias são algo extremamente perigoso. O cristão precisa entender, irmãos, que ele vai começar a andar com algumas pessoas e necessariamente deixar de andar com outras. A gente vai começar a ver algumas coisas e a gente vai ter que deixar de ver outras. Sabe, cuidado com aquilo que você ouve no rádio, na TV. Cuidado, porque essas pessoas são suas companhias. Se a sua companhia são as novelas da Globo, imagine como deve ser a sua mente. Se a sua companhia é o QVP, é o Se Liga Bocão, eu imagino que a sua mente, meu filho, deve ser parecendo a mente de Jack Estripador. Só tem sangue e corpo de gente esquartejado. Cuidado com as más conversações. As más conversações, elas falam tanto no sentido físico, quanto no sentido, irmãos, não físico. Qualquer contato que a gente tenha com as pessoas por meios de comunicação, elas nos influenciam. Televisão, rádio, celular, internet, tudo isso é uma conversação. Ah não, eu não ando com fulano, mas eu estou vendo isso, isso e isso, né? Então você está andando com pessoas piores ainda. Então a gente tem que entender, irmão, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha o que diz o versículo 34: tornai-vos a sobriedade, retorne à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isso eu digo para a nossa vergonha. Percebeu o que ele está dizendo? Cuidado, porque existem pessoas que não têm o conhecimento de Deus dentro da igreja. Não ande com essas pessoas. Não se faça participante das suas más obras. Tome cuidado com as suas companhias, irmãos. Elas vão definir quem você é. Ah, pastor, mas Jesus comia e bebia com pecadores. Irmãos, cuidado quando você falar isso. Porque você está falando daquele que é santo, santo, santo. Nenhuma vez você vai ver Jesus entrando num bar para poder evangelizar pecadores. Você já viu Jesus evangelizando num bar? Alguém já viu Jesus entrando no prostíbulo para evangelizar as meretrizes? Não. Mas quando essas pessoas se dirigiam até ele as recebia, ele tratava elas bem, ele se relacionava com elas em amor. É isso que nós vamos fazer. Nós não vamos participar das más obras dos ímpios, mas se qualquer pessoa, por pior que seja, se aproximar de nós com o interesse de se aproximar de Cristo, vai ser bem recebida. É isso que a Bíblia diz. Nós não somos preconceituosos, mas nós somos cautelosos. Nós sabemos que o mundo é extremamente perigoso e nós temos que ter total consciência aonde os nossos passos estão pisando, para que nós não nos vejamos pisando em um campo minado. Então, tome cuidado com as suas companhias. Uma das coisas que mais o diabo se encarrega de fazer é nos aproximar de quem Deus quer nos afastar e nos afastar de quem Deus quer nos aproximar. Por exemplo, quem Deus quer que estejam juntos, pai e filho, mulher e marido, irmãos na igreja, e o inimigo vai investir todas as armas para separar os irmãos da igreja, como está escrito em Hebreus 10, não deixemos de congregar como igreja, como se tornou o costume de alguns. O inimigo vai tentar separar os pais dos filhos, fazendo com que os filhos sejam desobedientes. Vem cá, vocês estão honrando pai e mãe? É o primeiro mandamento com promessa. Então se papai mandar acordar cedo, você vai fazer o quê? Se papai mandar comer verdura, ai, tá vendo? Ai. Então é a mesma coisa. Os pais também precisam tomar cuidado para não colocar um peso excessivo sobre os seus filhos. Então
Por quê? Porque nós podemos muitas vezes estar sendo responsáveis por afastar os nossos filhos de Deus. Então, a Bíblia nos alerta, irmãos, sobre isso. As nossas companhias são extremamente importantes em relação ao nosso caminho. Você já viu, por exemplo, que as pessoas do mundo, elas são muito mais, assim, conscientes em relação a isso do que os crentes. Eu não sei se você já viu, tem um pessoal, eu esqueci o nome desse grupo de gente, que só se veste de preto. Como é o nome? Se veste de preto, bota uns negócios, umas fitas, né? Grunge, não é grunge não, tem outro nome. Gótico, né? É tipo góticos, mas agora tem, é porque toda hora muda o nome, né? Aí eles só andam juntos. Você já viu roqueiro andando com quem gosta de axé music? Você já viu aqueles roqueiros andando com quem gosta de pagode? Você já viu pagodeiro andando com quem gosta de música? Como é o nome daquela? Clássica. Você já viu aqueles que gostam de futebol, que vivem futebol, que tem 17 camisas de Neymar em casa, andando com quem gosta de ping-pong? Não, meu irmão. A gente vai andar com aquelas pessoas que têm afinidade. Então, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa muito sincera. Se você tem uma afinidade com o ímpio é você. Ah, pastor, vou dizer uma coisa, viu? Gosto muito de igreja, me poção obedecer a Deus. Mas meus melhores amigos ainda são ímpios. Seus melhores amigos são ímpios. Me perdoe a sinceridade, então você ainda é ímpio. Você só vestiu uma roupa de religioso. Sabe, a gente precisa entender, não estou dizendo que você vai deixar de amar essas pessoas. A gente ama o inimigo, que dirá aquelas pessoas que fizeram parte do nosso passado, ou fazem parte do nosso presente. Mas nós precisamos entender o que são boas companhias e o que são más companhias. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele vai dizer, olha, cuidado, existem pessoas na igreja que são inimigos da cruz de Cristo. Saia de perto desses. Depois ele diz, olhem para dentro da igreja e vejam as pessoas que estão andando como eu ando, como Cristo anda, imite essas pessoas. Boas companhias, más companhias. A carta aos Hebreus, boas companhias. Quem são? Abel, Moisés, Abraão. Está vendo esses homens? Ande como eles andaram. Más companhias, pessoas que estão lá em Hebreus 5 e 6, pessoas que já deviam ser mestres pelo tempo da igreja, mas ainda agiam como se fossem crianças imaturas. Essas pessoas são más companhias. Então você precisa entender, irmãos, a respeito de quem você está dando legalidade, autorização para ter algum tipo de ingerência na sua vida. Onde é que já se viu cristão dividir problema com ímpio? Se o ímpio lhe perguntar como é que sua vida está, você vai dizer o quê? Vai tudo bem. Você não tem problema não? Tenho problema. Com quem? Comigo. Meu problema, rapaz, eu sou uma pessoa ruim. Mas a gente não vai dividir nossas lutas com os ímpios. Imagine, você chega para um ímpio e diz assim, rapaz, estou com dificuldade, meu marido, minha esposa. Aí o ímpio vai lhe dar aquele conselho de Deus. Ah, se separe, é melhor separar sendo amigo do que, né, ficar inimigo. Olha o conselho que o ímpio vai lhe dar. Aí você chega para o ímpio, rapaz, esse mês foi tão difícil, estou com o dinheirinho contado assim. É mesmo, meu irmão. Olha, mas tem um negócio aqui para você. Um negócio bom. Né? Você vai pegar umas cartelas aqui, que eu já tirei cópia da Zona Azul, tudo ilegal. Você vai tomar conta de uns carros ali com Zona Azul. Mas a cartela é ilegal. É por isso que ele vai ganhar mais dinheiro. Você não disse que está sem dinheiro? Um negoção. É assim que os ímpios agem. O errado não é o ímpio. O errado é você. Está dividindo seus problemas com o ímpio. Você devia estar dividindo seus problemas com Deus. A Bíblia vai dizer, não andem angustiados, não andem ansiosos, antes apresentem diante de Deus as suas aflições, as suas angústias. E Deus
vai proteger tanto a sua mente, o seu coração, e Deus vai enviar o escape. Olha o que diz o Salmo, irmãos: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que Deus é esse? O Deus onipotente. Ele tudo fará, porque Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. E você está dividindo o seu problema com quem Ele pode fazer nada, a não ser Ele atrapalhar. As más companhias, é isso. Perigo das más companhias. E as pessoas sempre se enganam. Por isso que Paulo diz: não vos enganeis. Ah não, mas eu estou indo ali para evangelizar. Você sabe como é que você prega o evangelho, meu irmão? Com a sua vida. E não com a proximidade, com a impiedade dos ímpios. Digamos que o irmão José, né, ele estava ali embaixo e ele caiu num poço de lama. E ele subiu e ele está com lama, meu filho, até o último fio de cabelo. Se ele der um abraço em Renê, será que Renê vai se sujar? Claro que vai. A mesma coisa, irmãos, olha o que a Bíblia diz: você vai chegar em determinada cidade, as pessoas não querem receber a Cristo. O que é que você faz? Você tem que arranjar um novo método. Você vai fazer agora um teatrinho para as pessoas quererem Jesus. Você vai agora brincar de esconde-esconde para eles quererem Jesus. Não, sabe o que a Bíblia diz? Sacode a poeira dos seus pés. Vá para outro lugar. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as pessoas que já externalizaram desprezo por Jesus, desprezo por sua fé. A Bíblia vai dizer de maneira tão clara: não dê pérolas aos porcos, não dê as coisas santas aos cães. A gente faz isso toda hora, irmãos. Parece que a Bíblia não nos avisou. Pastor, estou tão atribulado, fulano foi lá, falou tanta coisa para mim, e você ficou do lado de fulano por quê? Porque eu não queria ser mal educado. É mesmo? Meu irmão, eu sou crente. Você já sabe que eu sou crente, não sabe? Então assim, você vir para cá conversar esse tipo de coisa, eu não quero ouvir. Quer conversar de Jesus? Vamos sentar aí, vamos conversar. Você é crente ou não é? Não, mas se eu fizer isso as pessoas vão se afastar. Graças a Deus. Tem pessoas que necessariamente precisam se afastar da nossa vida. Então, cuidado, irmãos. Eu vou concluir aqui hoje, né? Ainda faltam mais 6 alertas, mas o horário já nos deu aqui. Então eu quero fazer um apanhado daquilo que a gente viu aqui hoje. O que eu falei hoje para vocês, o que, se Deus permitir, nós falaremos semana que vem, é sobre a importância de nós estarmos examinando a nossa vida. Mais uma vez, irmãos, esses 3 versículos, eles foram escritos para uma igreja, a igreja de Corinto. E perceba, era uma igreja que se achava muito espiritual. Era uma igreja que se achava o máximo. Algumas pessoas se achavam tão espirituais que elas achavam que não tinham que dar satisfação para ninguém. Elas diziam: eu sou de Cristo. É o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1. Quem eram esse grupo? Tinha umas pessoas dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E tinha um grupo que era o pior de todos, que dizia: eu sou de Cristo. Eu faço o que eu quiser da minha vida, não se intrometa. Esses são os que diziam: eu sou de Cristo. Eu sou avarento, eu sou imoral, eu faço tudo de errado, mas eu sou de Cristo. Eu tenho minha comunhão com Cristo, me deixe. Sabe, essas pessoas, elas estão enganando a si mesmas. Por isso que Paulo repetiu 3 vezes nessa mesma carta essa expressão para essa igreja e para nós: não se engane. Não se engane. Tem gente que muitas vezes faltou hoje, era para estar aqui e diz: eu não fui, eu sou um fraco. Sim, meu filho, eu também sou fraco, eu estou aqui. Não foi fácil estar aqui, eu tenho certeza que não é fácil para ninguém estar aqui. Por que a gente está aqui? Porque a gente sabe que esse é o único caminho. Esse é o único caminho. Glória a Deus. Então, você precisa entender, irmãos, a seriedade do que significa eternidade. Determinado homem de Deus disse: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Todo ser humano
ele vive entre 2 dias. O dia que ele nasceu e o dia que ele vai se encontrar com Cristo. Todo ser humano. Muitas pessoas vão se encontrar com Cristo, como está escrito lá em Mateus 25. E vão ouvir de Cristo: apartai-vos de mim, malditos. Olha que coisa assustadora, irmãos. Apartai-vos de mim. Tá vendo? Vocês, crianças, têm que obedecer a palavra de Deus, não tem? Se não obedecer a palavra de Deus, vai para onde? Olha, tá vendo aí? Todo mundo sabe. Mas será que a gente sabe mesmo? Sabe? Às vezes a gente sempre fica se enganando. Não, eu acho que Deus vai me salvar lá na frente. Daqui pro final do ano eu dou uma melhorada. Eu vou correr atrás assim meus bens materiais, mas assim depois que eu tiver assim com um pezinho de meia direitinho, eu vou me entregar a Cristo. Você está se enganando, meu irmão. Se você não é fiel no pouco, jamais você vai ser fiel no muito. Se você não é se você não contribui com a obra de Deus quando você tem pouco dinheiro, você nunca vai contribuir quando você tiver muito dinheiro. Você imaginou? Digamos que uma pessoa ganha R$1.000. Qual é o dízimo de R$1.000? Ah, pastor, mas dízimo não existe, né? Para você, talvez não existe. Para mim existe. Então, digamos que dízimo exista. Então, R$1.000, qual é o dízimo? 100. A pessoa vem, mais. O dízimo de R$1 milhão, quanto é? É melhor. O que você acha que é mais fácil? É dar R$100 ou dar R$100.000? Você já pensou? O mais fácil é a gente dar R$100.000, porque, meu irmão, vai sobrar quanto? 900 mil. Mas o camarada, não, se eu der R$100.000, eu vou desviar o pastor. Eu não vou fazer isso com ele, varão. Vou deixar aqui guardado. Eu vou dando de pouquinho. Porque senão eu vou desviar, não, varão? Já pensou? O irmão João pegando aqui, abrindo gasofilaço, vindo R$100.000, o coitado vai ter uma parada cardíaca. Então eu estou pensando nele. Agora o camarada que ganha R$1.000, chegou aqui no final do mês, vai trazer seus R$100, ele até, né? Tem que entregar, o pastor disse, não, eu sou ladrão. Será que dízimo existe, Vaso? O camarada está com 100 aqui, que é o do dízimo, e está com 10, que é o da oferta. Eu acho que dízimo não existe, eu vou dar 10. É a oferta. Vou ofertar, porque dízimo não existe mais, né? Irmão, que coração miserável é esse? Ele quer sempre nos enganar. Ele quer sempre dizer que o certo é errado e que o errado é certo. E a gente gosta do engano. Não, varão, eu vi uma pregação na internet, disse que dízimo é da lei. Toma graça, Vaso. Estou falando ali, mas não me convenceu. Vou dar R$10. Olha, rapaz. Agora imagine a pessoa que vai... Você acha que o camarada que não consegue dizimar R$100, ele vai dizimar R$100.000? Aonde, meu irmão? Fica imaginando. Não, varão. Acho que eu vou evangelizar Neymar. Porque o dízimo de Neymar... Rapaz, você acha que Neymar dizima, rapaz? Pelo amor de Deus. Então, irmãos, se você não é fiel no pouco, não crie falsas expectativas em relação ao seu futuro espiritual. Se você não é fiel a Deus hoje, não imagine que você vai ser fiel amanhã. Se você não se aproximou de Deus hoje, amanhã vai ser muito mais difícil. E depois de amanhã mais difícil. Para as pessoas que não vieram para a igreja hoje, semana que vem vai ser mais difícil ainda para elas virem. E aquele que passa 2 semanas sem vir, na terceira semana vai ser mais difícil ainda. E aquele que passa 1 mês sem vir, vai ser agora quase que impossível vir de novo.
Quanto mais você se distancia da vontade de Deus, mais difícil é voltar para ela. Por isso que Paulo repete para essa igreja: cuidado, não se engane. Não se engane, não se engane, para que você não se veja naquele grande dia diante de Deus, criando um auto-engano que inevitavelmente vai lhe levar a uma autodecepção. Mas eu não vou para o céu? Eu tinha certeza que eu ia. Você tinha certeza se você viveu essa vida aqui que a Bíblia diz que não era para viver? Ah não, mas a graça, mas a fé, irmãos, a fé sem obras é morta. A graça que não santifica não é a graça de Deus. A graça de Deus é uma graça poderosa, que não somente salva, como santifica. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que durante essa semana nós possamos refletir, que Deus permita que semana que vem possamos estar aqui dando continuidade a esse assunto tão sério, que é estarmos preparados para o nosso grande encontro com Deus. E eu quero terminar a mensagem de hoje fazendo a pergunta que é o título da mensagem: quem você pensa que é? Cuidado para que você não esteja enganado a respeito de si mesmo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por nessa manhã, Senhor, em amor, o Senhor nos estimular, Senhor, a uma reflexão séria sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós sabemos que jamais poderemos enxergar o nosso próprio pecado, Senhor, se o Espírito Santo de Deus não nos auxiliar, Senhor, nesse processo. Nos ajuda, Senhor, a enxergarmos as nossas próprias sujidades, para que possamos nos lavar delas, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a enxergarmos aquilo que nos faz tropeçar. Como a tua palavra diz, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão arranca, nos ajuda, meu Deus, a termos força para nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Sede conosco, Senhor, nessa labuta. Nos ajuda, meu Deus, a nos tornarmos cada vez mais santos para ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, viver a vida do ímpio e a salvação do justo, porque nós sabemos que isso é impossível. Nós queremos viver a vida do justo e ter a salvação do justo, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a enxergarmos as coisas da maneira correta, principalmente, Senhor, a examinar a nossa própria vida da maneira correta, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ceiar e os irmãos vão louvar aqui enquanto nós estamos ceando. Eu oro a Deus que o Senhor nos ajude. E nessa manhã, de forma especial, enquanto os irmãos estão cantando, que nós possamos estar examinando o nosso coração, confessando os nossos pecados, e então, guiados pelo Espírito Santo, possamos ser participantes da mesa do Senhor, tomando do pão e do cálice, e esperando o momento da gente ceiar de forma unida. Glória a Deus.
Graças a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor Jesus está às portas, irmãos. Cada vez mais, cada dia mais, se aproxima o momento do nosso grande encontro com Ele. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diante de tudo aquilo que a gente ouviu nessa manhã, mais do que nunca esse alerta se faz necessário. Como nós precisamos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Possamos, então, nessa manhã, diante das verdades que nos foram apresentadas, e diante de todas as verdades que o Senhor Jesus veio nos trazer e nos mostrar, que nós possamos comer e beber para a glória de Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão abençoada, Senhor, pelo privilégio indizível de termos sido alcançados pela Tua graça, Senhor. Pois só a Tua graça, Senhor, poderosa, poderia, Senhor, trazer das trevas para a luz pecadores como nós. Mas, Senhor, nós não queremos mais viver uma vida ímpia e clamamos pelo Teu socorro, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a nos santificarmos. Nos ajuda, meu Deus, a renunciarmos às nossas paixões e a vivermos uma vida, Senhor, cada vez mais santa. Ó Deus, que o nosso coração não nos engane, mas que o nosso coração esteja a tal ponto, Senhor, dominado pela Tua palavra, que seja a Tua palavra, Senhor, que guie as nossas vidas. Nos ajuda, meu Deus, a enxergar as coisas como de fato elas são. Que nós venhamos a enxergar o mundo, Senhor, como de fato ele é. Um lugar de maldade, Senhor, de maldades cada vez maiores. Que possamos enxergar ao Senhor como de fato o Senhor é. Um Deus de bondade e misericórdia, mas também um Deus de ira e de justiça, Senhor. E que acima de tudo possamos nos enxergar também, Senhor, a nós mesmos da maneira correta. Entendendo, Senhor, que somos pecadores, que temos uma natureza decaída e que precisamos e precisaremos continuamente lutar contra a nossa carne, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, nessa batalha tão difícil, Senhor, que acontece no nosso ser interior. Nos ajuda, meu Deus, a pelo Espírito Santo de Deus dominarmos todos os desejos, Senhor, que militam contra o Espírito, e que possamos ser guiados pelo Espírito Santo e viver, Senhor, de forma cada vez mais reta e santa para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúde-se mutuamente com um cumprimento santo e não se esqueça de dizer para o seu irmão: o caminho é estreito, mas ele vai te levar para o céu. Obrigado, meu irmão. Ó, deixa eu te dar sua...